E aí pessoal, beleza? Eu sou Marcelo Ratanaka. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Ninguém explica isso, né? Ninguém fala sobre esse detalhe tão importante quando você está aprendendo a tocar. Ninguém ensina dessa maneira e eu vou ensinar para você, vou te passar aí para vocês tentarem já começar a tocar hoje. Então se você chegou agora no canal, deixa aí seu like se você gosta de música. Vou contar uma historinha para vocês bem rapidinho. Eu tava voltando, né, para casa e eu lembrei dessa história. Uma vez eu fui numa loja de instrumentos para comprar um pedal de guitarra. Para quem não sabe o que é um pedal, é um efeitozinho assim que você pluga a guitarra e dá um som meio distorcido. Tem vários tipos, tem eco, tem equalizador, vários tipos de pedal. E era um pedal de distorção que eu tava precisando. Eu tinha na época acho que uns 11 anos, por aí, 10, 11 anos. E aí eu fui lá na loja com o meu pai. Tinha um cara que me mostrou dois pedais. E ele tocou com os pedais, né? Ele pegou a guitarra, plugou o pedal, ajustou lá os botões do pedal e começou a tocar. Quando ele começou a tocar, eu pensei, puxa, cara, que demais esse pedal, eu preciso ter esse pedal, esse cara toca demais, esse cara tá tirando um puta de um som com o pedal. E na verdade, pessoal, ele não tava tocando nada, ele só tava tocando coisas aleatórias com o pedal. Não tava tocando escala, não tava tocando nada. E eu achei aquilo demais, eu não tinha noção de nada, né? Quer dizer, eu sabia alguns acordes, mas fazer aquilo, né? Porque aquele pedal era meu primeiro pedal de distorção praticamente. Então eu não tinha uma experiência, né? Não sabia que o som era daquele jeito. E o cara conseguiu me convencer, fazer com que eu achasse que ele tocasse demais. E na verdade ele tava fazendo algumas coisas assim aleatórias. Então, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que a música é uma linguagem universal, um idioma universal. No caso, um instrumento, violão, seja qual instrumento for, guitarra, baixo, seria a voz. É como a gente aprender a falar. Quando a gente está aprendendo a falar, quando você é criança, a primeira coisa que você deve tentar falar, dizer, na verdade é o som. Você tem que tentar emitir algum som, porque através da sua habilidade vocal, você vai conseguir pronunciar as palavras da maneira correta. Quando a gente está aprendendo a falar, não é legal, né? A gente fala coisa sem nexo, a gente não sabe usar direito a voz, apenas quer tentar falar como um adulto. E às vezes você acha que está falando bastante e na verdade não está falando nada. Mais ou menos o que aconteceu na loja com esse cara aí. E isso tem tudo a ver assim com a música. Essa habilidade de falar é como se fosse a habilidade de tocar. Eu quero expor aqui o que ninguém fala, né? Ninguém explica isso. Se você não tiver a habilidade de tirar o som do teu instrumento, seja qual for, você não vai conseguir tocar nada, porque primeiro você precisa emitir um som. É igual a voz, você precisa falar alguma coisa para você depois tentar usar aí algumas técnicas, né? Eu digo assim, aprender palavras novas e através da sua habilidade de conseguir emitir um som vocal, você vai conseguir usar as palavras, com o tempo vai conseguir formular frases, e na música não muda nada, é a mesma coisa, pessoal. Então, eu vou revelar aqui um segredo para você aí começar a tocar. Você vai pegar o seu violão, a tua guitarra, teu contrabaixo, seja qual instrumento for de corda, né? Pode ser até um piano se você quiser. Isso eu acho que vale para todos os instrumentos. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu violão. É importante que você tenha uma intimidade, digamos assim, com o instrumento, né? Saber que isso aqui é um violão. Eu não vou falar das características do violão agora, que eu quero ir direto ao ponto. Você não precisa saber de nada disso, das características, para começar a tocar. Se você for tocar pela primeira vez e não conhecer o violão, você vai conseguir fazer o que eu vou passar agora. Então você vai pegar o violão, vai olhar para ele, vai olhar aqui, olha que interessante, 6 cordas, tem uns ferrinhos aqui, dá uma reparada assim, sabe? Dá uma visão geral, se isso é a primeira vez, se agora é a primeira vez que você tá pegando o violão, dá uma olhada nele. Tá legal, 6 cordas, olha, corda de ferro, de aço. Depois que você dá aquela olhada, pode ficar olhando aí uns 5 minutos se você quiser. Não vou falar da posição correta de segurar o violão agora, que isso não é o momento. Eu vou direto ao ponto. O que você vai tentar fazer? Você vai tentar tirar algum som do seu violão. Os dedos da mão esquerda você vai usar. Eu não vou falar agora da posição correta das mãos, tá? Eu só quero que você faça esse exercício agora. Eu estou usando aqui uma palheta, mas se você quiser, pode fazer com o dedo também. O que você vai fazer? Você vai tentar tirar um som
qualquer som, algum som. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa é a minha primeira vez aqui com o violão, meu primeiro contato com o violão, e eu vou tentar fazer esse exercício aqui. Então eu vou pegar o violão e vou lá. Opa, já consegui tirar aqui, ó. Não apertei nada, nem sei se está afinado, mas isso não importa agora. Tá, tirei o som. Legal, ó. Acho que isso aqui todo mundo vai conseguir fazer com a mão direita, tá? Pode ser com o polegar também. Beleza, consegui tirar o som. Agora vem a mão esquerda. Vamos usar os 4 dedos, tá, pessoal? Tentem usar os 4 dedos. Então você pode começar primeiro com o dedo 1. Pode apertar aonde for aqui, ó, tá? Ó, o que vai acontecer? Você vai tentar tocar e vai acertar uma corda errada. Você vai tocar uma corda errada, mas não tem problema. Você está num processo, você está descobrindo a sua voz. Então você vai apertar e tentar tocar, tá? Aperta, ó. Só não apertando em cima dos ferrinhos aqui, tá, pessoal? Aperta aqui, ó, entre os ferrinhos. E vai usar o dedo 2 também, ó. E o dedo 3 e 4 consecutivamente. Então você vai, ó. Se você quiser trabalhar em uma corda só, tudo bem também. Vamos supor aqui na 6ª corda, tá? Ó. Pode ser com o dedo 2. Às vezes pode sair assim, ó. Trastejado, é normal, não tem problema. Dedo 3. Ó. Dedo 4. E você vai tentar unir os 4 dedos. Vai tentar fazer isso aqui, ó. Pessoal, é sério, não tô brincando. Isso aqui é o segredo para você tocar. Se você estiver conseguindo fazer isso, você vai conseguir tocar depois do que eu vou falar agora. O segredo de tocar não são as escalas, não é a teoria, a quantidade de acorde que você sabe. O segredo de tocar é você apreciar a música e conseguir fazer isso. Eu tô falando isso porque escutar a música é extremamente importante. Se você quer tocar violão, você deve, é sua obrigação, é quase que uma obrigação, ouvir música. Eu não estou falando ouvir determinado estilo, pode ser o estilo que você quiser, mas você deve ouvir música, porque se você não ouvir música, você não vai progredir no instrumento. Você pode ser que você aprenda 1 ou 2 acordes ali, só que você não vai evoluir. Escutar música é igual ler livros. Para você formular frases, para você ter uma fluência aí nas palavras, nas junções das palavras, você precisa ler bastante. Se você não lê, você não vai redigir bem, você não vai formular as frases, você não vai pensar direito. Você precisa dessa fonte, que no caso é a música. Então é lógico que se você escutar uma música, né, com mais qualidade, assim, né, com mais elementos, lógico que vai ser muito mais benéfico. Mas se você gostar de um determinado estilo de música, não tem nada de mal ouvir esse estilo de música e tentar reproduzir o que você ouviu. Então esse exercício aqui é só o primeiro passo, tá? Você tirar aqui. Depois o segundo passo é ouvir música. Ouvir qualquer tipo de música. E depois, o terceiro aqui para fechar, você tentar replicar o que você está escutando, o que você quer reproduzir. Pode ser uma melodia, pode ser um acorde, pode ser, né, um elemento aí, só que você vai tentar reproduzir. Logicamente não vai ficar 100%, né? Você tem que se imaginar como se fosse uma criança que está aprendendo ali as palavras. Você não sabe nada, você nasceu agora, tá? Você é uma criança, não sabe nada e está tentando falar. E é isso que você vai precisar fazer com o violão também, ou com outro instrumento. Então você escutou uma música, você vai tentar reproduzir essa melodia. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero aprender a tocar Parabéns Pra Você. Tá? Eu estava tocando aqui na 6ª corda. Vamos tentar fazer isso em uma corda só. Como que é a melodia do Parabéns Pra Você? É assim, ó. Tam, 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 tam. Então eu vou tentar aplicar essa melodia aqui, ó. Vamos supor que eu tô começando a tocar agora, eu não sei nada, só sei tirar o som aqui. E vamos ver aqui, ó. Então, mais ou menos assim que vai soar, tá, pessoal? Às vezes pode soar alguma coisa assim sem nexo, tá?
mas isso já é um começo. Por quê? Porque você já está praticamente falando, você está falando aqui com o instrumento. Você não está falando da maneira correta, mas você está no caminho certo, porque você está conseguindo emitir um som. Tem que ter paciência, não tem jeito. Não é de um dia para o outro que você vai se tornar um músico, tá? Ou vai conseguir tocar uma música. Esse princípio é um princípio bem assim, simples. Não tem técnica, não estou falando de acorde, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de realmente como a gente deve pensar. O que a música é? A música é um idioma, pessoal. E muitas vezes a gente complica as coisas. Isso é verdade. Eu assisto muito YouTube e tem muita informação e é lógico que é importante você saber dessas coisas. Tem muita gente, pessoal, que toca de ouvido. Eu não sei se você conhece alguém que toque de ouvido, mas se você já toca um pouco, provavelmente você já viu ou ouviu falar de alguém que tocasse de ouvido. E o que é tocar de ouvido? É basicamente isso que eu estou falando, pessoal. A pessoa consegue fazer aqui, né, a mecânica, e ela escuta uma música e ela tenta reproduzir. Como você acha que ela conseguiu tocar de ouvido? É de um dia para a noite? Não. São várias tentativas, vários dias tentando, talvez até algumas vezes sem sucesso, mas com persistência, essa pessoa conseguiu. E não estou falando que essa pessoa tem ouvido absoluto. Essa é uma pessoa normal igual você. Então a gente precisa tentar tirar isso da cabeça que para você tocar um instrumento você precisa ter talento. E eu acho que não é por aí. A pessoa precisa sim persistir, mas talento não é um elemento obrigatório. Você não precisa necessariamente ter talento para você tocar. Qualquer um consegue tocar. Só que, é claro, tem pessoas que têm facilidade. Tem pessoas que têm ouvido absoluto, né? O ouvido absoluto que eu falo é aquela pessoa que ouve um som assim, já não, aquele é dó sustenido, sabe? Tipo, tem um cara aí, não sei se vocês conhecem o Hermeto Pascoal, ele consegue escutar som de tudo, né? Então tem gente que tem esse ouvido aí brilhante. Não é o meu caso, né? O meu ouvido é relativo, eu consigo distinguir a altura da nota, né? Os intervalos, mas está longe de ser ouvido absoluto. Então, pessoal, depois desse segredo revelado, ninguém fala isso, né? Eu não tenho visto, eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu vi um cara, um norte-americano, o Victor Wooten. Ele é um excelente contrabaixista. Se vocês não conhecem, eu vou deixar aí no link. Um músico excelente, fenomenal, um contrabaixista. E ele diz que a música é uma linguagem universal. A música é um idioma. E ele toca demais, pessoal. Esse é um dos melhores contrabaixistas que eu já vi tocar. E ele começou a tocar de ouvido. Ele começou a tocar assim, desse jeito que eu tô falando para vocês, pessoal. É impressionante, é incrível como a gente complica tanto as coisas, sendo que é tão simples, sabe? Ele começou assim, tentando tocar, e a família dele são músicos também, e foi aprendendo assim, e hoje ele é um dos melhores músicos aí, dos melhores contrabaixistas que já existiu. Então, pessoal, tentem fazer esse exercício, tá? Não desanimem. Eu sei que a gente vê tanta coisa, confesso que até eu às vezes me desmotivo, porque é tanta gente boa assim na internet, né? Que, cara, você vê assim uma pessoa de 7 anos tocando 30 milhões de vezes melhor que você. Aí você se compara, caramba, que mundo que eu vivo, né? E eu acho que todos têm o direito de aprender, todos têm o seu espaço, o seu tempo. Então vai com calma, não desanime, tá, pessoal? Pega aí seu instrumento, não se esqueça de se inscrever no canal. Comentem aí se você tem vontade de aprender alguma coisa em específico, se isso foi útil a você. E, bom, eu quero deixar aí essa dica e bons estudos e até a próxima. Valeu!